Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Aproveito para agradecer um momento o diácono Francisco, que está aqui conosco, o diácono Gilson. Povo de Deus, no versículo 8 do Evangelho, nos diz que todos nós somos irmãos. Sendo assim, eu gostaria de falar para você, meu irmão, para todos vocês, mas também para aqueles que estão conversando, para aqueles que estão brincando, para você, meu irmão, que está vendo o celular. Tenho a liberdade de chamar a tua atenção agora, porque todos nós somos irmãos. E muitas vezes o irmão tem medo de falar para o outro. Só que não deve ser assim. Jesus, ele ensina os discípulos a não terem medo de falar do Evangelho. Não ter medo de anunciar primeiramente com a vida. É com a vida
que se anuncia o Evangelho, e não somente com palavras. Com palavras é muito fácil. Agora, falar bonito e viver bonito, conforme o Evangelho, não é para qualquer um. É importante não termos medo. Ainda mais porque diante dos desafios da educação hoje, nós temos aí pessoas que têm medo de corrigir seus filhos, seus netos, porque eles não têm mais aquele respeito que tinha antes. Então o desafio é maior. E a tendência do desafio é a gente esmorecer, como diz o ditado. Eu não vou chamar a atenção porque vai criar uma situação. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu chamo a tua atenção. Justamente porque o Evangelho Jesus nos coloca claramente. Todos nós somos irmãos e devemos ter cuidado para não praticar o que os outros muitas vezes falam bonito, mas não praticam. Não praticar as injustiças. E o que é a injustiça? É eu sei a palavra, mas na prática eu faço diferente. Faço tudo o contrário da palavra. É a pior injustiça que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então devemos viver o Evangelho. Antes de falar alguma coisa, antes de anunciar, viva primeiro. Jesus chama a atenção para aqueles que são entendidos da palavra, mas fazem totalmente o contrário. Precisamos nos corrigir. Não é porque sou padre, não é porque aqui temos os diáconos, as religiosas, que muitas vezes é fácil para nós também viver esta realidade. Conduzir a nossa vida conforme o Evangelho. Pregar o Evangelho com a vida, antes de anunciar com palavras. Não é fácil. Porque temos que enfrentar aquilo que dentro de nós é pesado. Aquilo que dentro de nós muitas vezes nos atrapalha. Todos nós somos humanos. Todos nós fazemos parte de uma mesma família. Nós precisamos também entender que diante das realidades que estamos vivendo, Deus não nos abandona. Ele sempre coloca pessoas para nos conduzir até a glória. É a primeira leitura. Ser conduzidos para a glória é o desejo mais profundo do coração de Deus. Que todos sejam conduzidos para a glória eterna. Que todos sejam conduzidos para a Jerusalém celeste. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Se a coisa não está clara, deixa que o outro te conduza. E ele te conduza para a glória de Deus. Infelizmente, as pessoas se deixam conduzir, escutam palavras de pessoas que não querem o bem. Se olhar os jovens, quantos jovens escutam os de fora e não escutam os de dentro de casa? Quantos jovens se perdem por causa disso? Quantos? Quando eu recordo de um jovem que sempre fez o que ele queria, não escutou, não respeitou mais, não acolheu mais as orientações dos pais. E este jovem, de tanto fazer coisas erradas, os pais cansaram e não falaram mais nada. E este jovem aprontou e foi preso.
E na primeira visita do pai na cadeia, foi visitar o filho, levou tudo que o filho gosta. Chegou lá, o filho espancou o pai. E ele disse: aqui é porque o Senhor não continuou a me educar. Mesmo eu sendo teimoso, o Senhor cansou e não me ajudou mais. Por isso eu vim parar aqui. É a realidade. Cansamos por causa dos desafios, mas não podemos desanimar, porque o próprio Jesus é o nosso mestre e guia, e ele nos guia através de irmãos e irmãs que têm experiência de vida, que já sofreram muito e que, abraçando as dificuldades, vai conduzindo conforme a vontade de Deus. E aí encerro chamando a nossa atenção para a oração de hoje. Não sei se prestaram bem atenção, mas olha o que diz a oração do dia. Vou repetir. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas. Olhe bem, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos, ou seja, sejamos conduzidos nas promessas de Cristo para a glória eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,